a Audicom está realizando a sua comemoração de 100 anos da instituição do cargo de ministro substituto. E nós temos conversado com várias pessoas, nós temos acompanhado esse evento, porque hoje, sexta-feira, está sendo lançado o Contas Públicas São da Nossa Conta. Um momento em que a Audicom, em que os conselheiros substitutos, os ministros substitutos, estão convocando as pessoas a se integrarem nessa questão das contas públicas, sabendo que controlar contas públicas, controlar o gestor público é uma função que pode ser feita por toda a sociedade. E o Fala Brasília tem o prazer de receber hoje aqui o Ismar Viana, que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E o Ismar é um especialista nas áreas técnicas. O conselheiro substituto, o ministro substituto é um concursado e tem a função de melhorar a auditagem. E isso é o trabalho que o Ismar faz. Ismar, eu gostaria que você nos falasse a respeito de um assunto especificamente. Há um interesse muito grande em melhorar as auditagens, em melhorar o controle. Como é que isso é feito? Foi sancionada uma lei há poucos dias pelo presidente Temer. Isso vai realmente melhorar? Isso melhora a nossa linguagem com as pessoas? Bom dia. Bom dia, Humberto. Bom dia aos que integram o Fala Brasília. Bom dia aos que assistem ao Fala Brasília. De fato, Humberto, recentemente foi aprovada a Lei 13.655. Essa lei ela incluiu alguns dispositivos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que certamente produziram e produzirão reflexos diretamente no controle externo da administração pública, principalmente no processo de controle externo. Então, como você bem falou, as auditorias, as inspeções, as fiscalizações como um todo, elas passam por uma transformação. Essa transformação natural, ou essas transformações naturais, elas certamente induzem também uma transformação do próprio sistema de controle, que precisa realmente se aprimorar para poder prestar um melhor serviço, para poder realmente atender com efetividade os anseios do cidadão. Especificamente em relação a essa lei, que inclusive foi até objeto de um debate público no TCU no dia 23 de abril, do qual tive a honra de poder participar, essa lei, na verdade, ela foi fruto do PL 7448. E lá, logo no seu artigo 20, ela trouxe a diferenciação entre a esfera controladora, administrativa e judicial. E é verdade que o próprio Supremo já vinha há muito tempo reconhecendo que o processo dos tribunais de contas ele não é um processo administrativo puro, assim como não é um processo judicial. Então, a meu sentir, essa lei ela reforça a necessidade de criarmos efetivamente o Código Nacional de Processo de Controle Externo. E isso, inclusive, já é proposta da PEC 329/2013, da PEC 22/2017 e da PEC 40/2016. São propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado e na Câmara e que, certamente, vindo a ser aprovada, vai se amoldar, vai se conformar ao que realmente tem sido objetivado pelo legislador, certo? Ao positivar expressamente agora essa diferenciação de esfera. E o que me leva a concluir que realmente hoje é um processo controlador. Nessa lei, a própria Lei 13.655/2018, lá no seu artigo 27, ela se refere à decisão do processo. O que me leva a concluir que toda a segurança jurídica almejada, que foi inclusive até objeto dessa discussão do PL, seja o PL ou a Lei 13.655, ela impõe agora as decisões que observem a proporcionalidade, a motivação, a razoabilidade, a segurança jurídica, e tudo isso deve ser observado não apenas na decisão em si, em toda a estrutura processual. Nós temos uma tríade processual, ou seja, quem integra hoje essa dialética processual? O auditor de controle externo, aquele que fiscaliza, instrui, aquele que lança a luz nos fatos, aquele que traz as evidências e submete ao crivo judicante. Claro que passando pelo juízo de conformação legal do Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas. Então, esses três agentes públicos, ou seja, o auditor de controle externo, o procurador e o ministro, o conselheiro titular e substituto,
por desempenharem essas funções finalísticas, eles devem também observar a segurança jurídica. E a segurança jurídica não pode ser entendida sob o aspecto só processual, mas sim sob o aspecto da proteção, do dever de proteção, ou da necessidade do cidadão confiar nas instituições estatais. Ou seja, isso é segurança jurídica. Então, a gente precisa defender a necessidade do aperfeiçoamento do sistema, de modo que esse sistema aperfeiçoado, ele vai atender essa segurança jurídica do processo de controle externo em si. Então, são duas coisas que indissociáveis, há uma simbiose muito forte aí, que é a regularidade de atuação dos tribunais de contas, certo? Com a regularidade do processo perante os tribunais de contas, denominado pelas PECs de processo de controle externo. Em verdade, volto a dizer que a lei ela não traz especificamente um processo de controle externo, mas na medida que ela traz o nome processo controlador em si, e trazemos isso para a ritualística, para o funcionamento dos tribunais de contas, nós daremos a roupagem, o título de processo de controle externo. Então, essa lei recentemente aprovada, que foi objeto, volto a dizer, de um debate público realizado pelo TCU, ela, a meu sentir, ela vem induzir um necessário aperfeiçoamento não apenas do processo, mas sim da estrutura, do funcionamento dos próprios tribunais de contas do Brasil. Ismar Viana, você falou um negócio que eu achei muito especial, quer dizer, existem discussões no Congresso Nacional, existe uma discussão na sociedade, existe uma discussão interna e agora existe o Contas Públicas São da Nossa Conta, que é um convite para que a sociedade venha conversar com as cortes de contas. Eu queria saber se no seu sentimento hoje, o momento que o país vive, que é um momento de crise, também é um momento de cobrança e me parece que as coisas acabam caminhando, o processo histórico vai funcionando e todas as coisas acabam uma se interligando com outra. Parece para você, no seu sentimento, que essas coisas vão funcionar, que daqui a alguns anos nós teremos um controle, não digo a perfeição, que ele é impossível, mas um controle pelo menos um pouco melhor do que se faz hoje? Conforme bem pontuado pelo próprio ministro Barroso, nós precisamos acreditar. De fato, você, ao iniciar a fala, colocou como sendo um especialista. Eu sou um entusiasta. E como entusiasta, eu acredito muito nessa crise como uma janela de oportunidades. De fato, a gente atravessa uma grave crise moral, ética, econômica, mas, historicamente, os momentos de crise, eles abrem oportunidades para transformações. Então, o momento, para mim, é oportuno e acredito muito que esse momento vai desencadear essa transformação, esse aperfeiçoamento dos tribunais de contas do Brasil. Então, claro que sim, a crise ela impõe um desconforto a quem vive os efeitos dela. Mas, por outro lado, a gente precisa acreditar que em momentos de crise as coisas podem acontecer, as coisas podem chamar mais atenção para a necessidade dessa mudança. Então, quero dizer, Humberto, que acredito muito, né, em eventos dessa natureza, como Contas Públicas São da Nossa Conta. O ministro Carlos Brito pontuou muito bem. Contas públicas, na verdade, a responsabilidade de monitorar as contas públicas não é tão somente dos agentes de controle, dos órgãos de controle. Há uma responsabilidade compartilhada. Eu, cidadão, certo? E, como cidadão, eu preciso me preocupar com o que é de todos, certo? Não tão somente com o que é meu. Então, o verdadeiro cidadão, ele se preocupa com os interesses que transcendem os seus próprios interesses, então com o interesse da coletividade. Então, espero que eventos dessa natureza, eles possam se repetir. Então, não me recordo se foi o próprio ministro Marcos Benquerer que colocou que não esperemos 100 anos para fazer grandes eventos desse porte, que reuniu notáveis especialistas, entusiastas do controle externo brasileiro, para discutir temas que são afetos não apenas ao sistema de tribunais de contas, mas temas que interessam diretamente ao cidadão contribuinte, aquele que é responsável por garantir a manutenção do aparato estatal. Ismar Viana, muito obrigado pela entrevista, pela conversa aqui no Fala Brasília. E a gente volta ao vivo aqui do Instituto Cero Cedelo Correia a qualquer momento com outras informações a respeito deste evento que convida o cidadão a ajudar no controle das contas públicas. Até mais tarde.